pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, e sejam bem-vindos a mais um Drops, falando mais uma vez de Halloween. É claro, o Halloween já acabou, mas vou trazer esse vídeo curtinho para vocês sobre os 5 melhores filmes de terror mais assustadores. Eu trago 5 deles, apresentando aí os ícones mais importantes da história do terror e principalmente da cultura geek. Então, vamos nessa! Número 1. A Hora do Pesadelo. Traz a história do ícone mais famoso e popular da história do terror cinematográfico, Fred Krueger, que havia sido morto no incêndio por um grupo de adolescentes e retornou à vida numa forma totalmente assustadora, com o rosto todo deformado e usando uma luva com navalhas afiadíssimas, causando terror a todos os adolescentes e pessoas, principalmente nos pesadelos, provocando aí um dos maiores medos que as pessoas têm e causando o maior terror numa pequena cidade. Portanto, Hora do Pesadelo ganhou várias sequências e foi considerado um dos melhores filmes da história do terror. Número 2. Brinquedo Assassino. Conta a história aí do inocente boneco Chuck, que antes era um boneco totalmente inofensivo e inanimado, mas depois acabou ganhando vida quando um serial killer totalmente perigoso havia realizado um ritual de voodoo, transferindo sua alma para o inocente boneco, um pouco antes de morrer, de ser atingido por uma bala perdida de um policial que ele confrontou dentro da fábrica de brinquedos de boneco Chuck. E aí, transferindo sua alma para dentro do boneco, ele acaba sendo adotado por um garoto chamado Andy, que queria esse boneco que antes era totalmente inofensivo, mas sem saber, estava totalmente possuído pelo espírito do assassino mais perigoso da cidade, causando aí o maior medo, terror e muito suspense, e ameaçando aterrorizar Andy, um inocente garoto que queria só um boneco para brincar, mas sem saber que ele está totalmente possuído, causando o maior horror e muita confusão e também causando maior caos na cidade. E Chuck também se tornou popular e ganhou uma sequência grande, e também sendo escolhido aí como outro ícone mais assustador do cinema, assim como Fred Krueger. Número 3. Sexta-feira 13. Conta a história de Jason Voorhees, que na sua infância, com o rosto deformado, era humilhado por todos e acabou morrendo afogado no lago do acampamento Crystal Lake, e os instrutores não o salvaram. E aí então, a história não começa com ele ressuscitado e espalhando terror no acampamento, mas sim sua mãe se vingando de todos que não salvaram seu filho e passavam a zombar dele. Mas depois ela foi morta, mas Jason Voorhees ressuscitou e começou a espalhar terror e vingança contra todos que acabaram com sua infância e também por não ter salvado a sua vida. E aí, Sexta-feira 13 ganhou várias franquias e principalmente crossover, botando Jason Voorhees cara a cara com Fred Krueger de A Hora do Pesadelo em Fred vs Jason, um crossover de terror que também foi um sucesso e tanto assim como os filmes da franquia Sexta-feira 13. Número 4. Alien, o oitavo passageiro. A história começa no espaço quando uma nave espacial volta para a Terra, depois recebe um misterioso sinal vindo de um asteroide, que depois de mandar os tripulantes investigar, um deles é atacado constantemente por um misterioso ser que, sem ele saber, que logo se tornaria um ataque totalmente tenso e prolongado. Mas aí, sem saber que o perigo aumentaria, um dos tripulantes que foi atacado por esse ser misterioso leva consigo para a nave um embrião alienígena de um xenomorfo que não parava de crescer e acabou se tornando totalmente adulta e com sua meta de atacar todos os tripulantes a bordo da nave espacial. E Alien ganhou uma quadrilogia grande de filmes e depois ganhou um crossover, que são 2, botando a ele cara a cara com o Predador em Alien vs Predador, um crossover que também bateu um sucesso de bilheteria, assim como os filmes originais do Alien. E agora para o número 5, um lobisomem americano em Londres ou em Paris
dois filmes contando a história diferente da violenta fera peluda e monstruosa, mais conhecida popularmente no folclore brasileiro e no folclore mundial, principalmente das histórias de terror. Começando primeiro com um lobisomem americano em Londres, que a história começa com um grupo de dois jovens americanos vindo dos Estados Unidos para conhecer a cidade de Londres, que fica na Inglaterra, que depois de pararem em um bar para tomar uma bebida, eles começam a ficar curiosos a perguntar o que significa um pentágono cravado e desenhado na parede, que ao fazer essa pergunta totalmente curiosa se transformaria numa noite de terror, que depois que eles saíram do bar, a noite se tornaria um medo totalmente terrível. Uma fera monstruosa e peluda os cerca e ataca um dos dois, deixando um deles morto e o outro totalmente ferido. Mas o que ele não esperava é que isso se tornaria uma verdadeira maldição e um pesadelo tremendo que causaria caos e pânico na cidade de Londres, na Inglaterra. Esse jovem que ficou ferido é amaldiçoado e se transforma em um lobisomem totalmente monstruoso e violento, causando todo perigo, todo caos na cidade de Londres, na Inglaterra. Agora partindo para um lobisomem americano em Paris, conta aí a história de um grupo de turistas americanos vindo dos Estados Unidos que estavam passeando pelos marcos turísticos de Paris, na França, e que acidentalmente um dos jovens turistas acabam ajudando uma jovem que, depois de salvá-la, eles a reencontram novamente em uma boate francesa e que logo se tornaria um outro novo pesadelo da noite. Um dos jovens é atacado por um lobisomem e acaba sendo amaldiçoado, se transformando numa fera peluda e monstruosa, causando medo agora na cidade da França. E também o que não esperava é que a garota que eles salvaram também é uma lobisomem. E logo a cidade de Paris se torna um verdadeiro pesadelo, e sendo aí uma cidade aterrorizadamente dominada por esses homens-lobos que causaria medo e pânico a todas as pessoas na cidade de Paris, na França. E esse filme é considerado também um dos maiores clássicos, focado na besta mais violenta da história do terror, principalmente do folclore mundial, contada no mundo todo.